Boa noite, amigos e amigos. Estamos aqui iniciando mais uma live do Dino nesta sexta-feira, 31 de julho. E nosso tema hoje é a água. A água como direito básico, a água, direito à vida. Né? A água que não é uma mercadoria, é um direito de todas e todos. E para a nossa live de hoje, nós estaremos contando aí com dois especialistas no assunto, o Sávio Henrique, mestre e doutorando pela Universidade Federal do Grande ABC, o FABC, e também o Marcos Montenegro, que é coordenador geral do ONDAS, Observatório Nacional dos Direitos à Água, e também ex-superintendente do SEMASA, Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, e que em instantes estarão conosco aí. Enquanto nós esperamos a chegada do Sávio e do Montenegro, nós vamos aí acompanhando o tema Então Chega de Mágoa, né, na voz aí de Djavan, Fagner, Alcione, tantas, Maria Bethânia, Gal Costa, né, uma música de 85 que era justamente para um movimento em ajuda às vítimas da questão da seca no Nordeste. E nós vamos então, enquanto eles não aguardamos os nossos convidados, ouvindo aí o tema da live de hoje. Boa noite, Robson Moreno, boa noite, companheiro, que já vai chegando por aqui. Boa noite a quem já inicia aí conosco a live de hoje. Enquanto isso, vamos aguardando a chegada do Sávio e do Marcos Montenegro para o nosso encontro de hoje, a nossa live de hoje. Boa noite, Tânio. Como vai, companheiro? Boa noite a todos e todas que já nos acompanham aí nessa live do Dino desta sexta-feira, 31 de julho, com um tema aí importantíssimo sobre o direito à água, a água como direito, não como mercadoria. Boa noite, Vivian. Tudo bem? Como vai? Um grande abraço também, Vivian. Nossa querida jornalista Vivian também, que nos acompanha. Boa noite a todos que vão chegando também. Enquanto isso, nós vamos ouvindo o bonito tema da água, né? Na voz aí de tantos cantores aí, expoentes da música popular brasileira. E enquanto aguardamos aí também a chegada dos nossos dois convidados, o Sávio Henrique e o Marcos Montenegro. O tema de hoje é um tema, como todos os temas importantes que nós tratamos aqui a cada sexta-feira, um tema que diz muito com o momento em que nós vivemos, né? Momento esse em que modelo neoliberal implementado pelos governos de extrema-direita, de Bolsonaro, de Dória, de Paulo Serra, aqui em Santo André, governos que tiram direitos da população, dos trabalhadores, e atendem a interesses do mercado financeiro, das empresas. E uma dessas questões que hoje tanto agride a qualidade de vida das pessoas, direito das pessoas, direito dos trabalhadores, é justamente a questão da privatização da água. A água que é um bem de todos, um bem universal, e que assim deve ser tratada, né, como bem público, e que acaba se tornando objeto aí de favorecimento, de lucro, de enriquecimento, né, de grandes empresários, de grandes investidores. Né. Já encaminhei aqui o link de acesso para o Sávio, para o Marcos Montenegro. Enquanto isso, nós vamos aguardando-os, ouvindo Sertão Chega de Mágoa. Boa noite, Jane. Tudo bom? Grande beijo, Jane Chagas. Tudo bem com você também? Boa noite a quem vai chegando. Eu já consigo ver aqui o Sávio na tela. Eu vou abrir aqui a tela para ele. Boa noite, Sávio. Opa, boa noite, Marcelo. Tudo bom?
Tudo bom, e você, como vai? Agradeço aí a sua atenção e atender o nosso convite para essa live. É isso, prazer. Prazer é nosso, sabe? Enquanto eu aguardava a sua chegada aqui, a gente está aguardando ainda, eu mandei já o link de acesso para o Marcos Montenegro, né? Enquanto nós Aham. estamos aguardando a chegada do Montenegro, nós estávamos ouvindo aí o tema Sertão Chega de Mágoa, uma música muito bonita, né, da música popular brasileira, Que na ótimo. voz de tantos artistas. Eu estou conseguindo ver aqui também o Marcos, eu vou abrir a tela aqui para ele. Aqui, boa noite, Marcos Montenegro. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Como vai, Marcelo? Sávio, tudo bem? Tudo Tudo bom? bom, Marcos? Maravilha. O prazer é nosso, Marcos, Sávio. Agradeço muito a atenção de vocês e terem aceito o nosso convite para essa live. A live do Dino é uma ferramenta online, aí, virtual, que nós estamos utilizando a cada sexta-feira, às 19 horas, como uma ferramenta de diálogo com a cidade nesse momento aí de distanciamento social da pandemia, né? Nós que temos aí um projeto de pré-candidatura à Câmara Municipal de Santo André, então a live do Dino é uma ferramenta que a cada sábado trazemos um tema diferente, convidados e convidadas diferentes, para conversar, dialogar com a cidade e também com temas mais abrangentes, né? Então, mais uma vez, agradeço aí a participação de vocês. Montenegro, eu estava conversando agora, nesse instante, com o Sávio, eu estava ouvindo uma música de início aqui, que é Sertão Chega de Mágoa, é uma música bonita da música popular brasileira de 85, né? Que foi Aham. feita às vítimas da seca do Nordeste, e que foi nos enviada pelo professor Ricardo Moretti, que manda um Sim, abraço a grande todos, amigo. e eu mando um abraço a vocês também, Sávio e Marcos Montenegro, né, dizendo que vocês são excelentes palestrantes e profissionais e pessoas admiráveis. Essas são as palavras do professor Ricardo Moretti. Nós somos amigos desde a década de 70, quando fomos contemporâneos na Escola Politécnica aí da Universidade de São Paulo. Mas você estudou lá também na USP, não é isso, Marcelo? Eu estudei na USP, eu fiz a FEFELESH na Faculdade de Filosofia, fiz Sociais na USP, formei-me aí em 2004 e também sou uspiano. A minha filha mais velha terminou geografia, deixa eu ver, por volta de 2000. 2000. Então fomos contemporâneos na USP, na Eu tenho duas FEFELESH. filhas geógrafas lá pela geografia da USP. Muito bom. Mas olha, devo confessar que eu não lhe conhecia ainda, queria agradecer pelo convite e dizer que eu li o manifesto do lançamento da sua candidatura, gostei do que li, e li também uma entrevista sua no Negócios em Movimento, Sim. onde você termina afirmando que o capitalismo esgotou suas possibilidades de fazer progredir a humanidade. Perfeito. Então, é um prazer estar aqui com você, com um candidato que está dizendo de fato o que pensa e representa também uma visão de progresso, de socialismo, com busca de equilíbrio com os recursos naturais. Obrigado, Montenegro, né? Esse manifesto que agradeço aí a sua menção, é um manifesto construído também a muitas mãos. Nós temos aí um grupo de apoio muito bom, né? Companheiros e companheiras que estão nessa caminhada aí conosco também, que acreditam na possibilidade aí de uma transformação social através aí de uma cidade mais democrática, mais participativa do ponto de vista popular, né? E também aí vistas aí de uma sociedade socialista, né? Agradeço a sua menção ao nosso manifesto, e a entrevista que você citou, inclusive, a Vivian Silva, que foi a nossa jornalista, que inclusive do Ponto Final, que fez essa matéria, está aqui também nos assistindo. Um abraço à Vivian, que está aí acompanhando a nossa live também. Obrigado pela menção à nossa entrevista. E agradeço a todos que estão aí chegando, né? A Ariane, a Lancelme, a Adriana, o Israel, o grande Israel, que também nos ajudou na construção dessa live de hoje, né? Fez o contato aí também com o Sávio. Israel, que é um agente ambiental aí, espetacular, né? Um companheiro de caminhada também, tem um trabalho muito sério em Paranapiacaba, morador de Paranapiacaba.
Israel, que tem aí uma militância muito forte na questão ambiental. Eu vi uma menção lá, quando fala de Paranapiacaba, a respeito de uma posição contrária ao centro de logística. O que vem a ser isso, Marcelo? Porque eu não tinha ouvido falar do centro de logística. Aqui na minha casa, em Brasília, aliás, eu tenho 2 fotografias no hall de entrada do elevador, entre a saída do elevador e a porta do apartamento, com 2 fotos de água de Paranapiacaba, da água que atende das mananciais que atendem a vila de Paranapiacaba. Eu tenho sempre lembro de Paranapiacaba. E o centro de logística, que história é essa? O centro de logística é uma grande agressão, na verdade, a Paranapiacaba e a toda a região, né? É um projeto de uma empresa privada local, que tem uma gleba na região, que tenta, a partir aí de um jogo de interesses, até modificar toda a questão do lei de zoneamento ambiental, de uso de ocupação do solo, né, na cidade, para implantar ali um centro de logística, que seria, na realidade, aquilo que se chama de Porto Seco, né, que seria um local ali de armazenamento, de transporte, que acomodaria muitos caminhões na região, mas que agride uma boa parte da Mata Atlântica naquele local, e também traz um passivo não apenas ambiental, mas social para toda a região. Paranapiacaba, como sabemos, tem aí uma vocação de turismo ambiental, ecológico, de também um turismo cultural, é um patrimônio histórico e cultural também, não só de Santo André, mas de toda a região, diria hoje do Brasil, né? E que infelizmente estamos lutando. Há um movimento muito forte da sociedade civil, o SOS Paranapiacaba, que vem lutando para modificar essa condição hoje e evitar que o centro logístico seja construído naquela localidade, né? Tem que fortalecer formas adequadas de se relacionar com o território, gerar economia. O Israel, como você citou, é um grande defensor da expansão da questão do turismo lá e de promover o desenvolvimento adequado com a proteção ambiental. E um trabalho bonito que está sendo feito lá. Exatamente. Resgate histórico, resgate cultural, muito legal. Exato. E são muitas lutas, né? E como a questão da água é uma questão também importantíssima para nós, né? A água como direito, a água como não como uma mercadoria, como vem sendo tratado hoje. A nossa ideia é de trazer esse tema para essa live e convidá-los hoje para essa conversa. Queria agradecer também aqui a chegada do Ailton Afonso, camarada aí também, nosso de campanha, camarada de tantas lutas aí, que também tem coordenado conosco essa pré-campanha, esse projeto, a Câmara Municipal. Um grande abraço, Ailton, que também fez a articulação para essa live com Montenegro e tem nos ajudado também em tantas questões na construção desse projeto. Para iniciar nossa conversa, eu gostaria de abrir assim falando um pouco da questão de como se vê a questão da água hoje, né? Então, como eu disse, a água é um direito básico, um direito fundamental de todas. Tem tramitado aí no Congresso Nacional um novo marco regulatório para a questão da água, que agride frontalmente esse direito, e eu gostaria de iniciar com essa questão. Acho que poderíamos começar aí com o Sábio, se ele pudesse falar um pouco a respeito da sua experiência, de como você vê, Sábio, toda essa questão hoje do marco regulatório, como é que isso vem sendo tratado em termos aí de agressão a esse direito, e como é que você vê a questão hoje da privatização da água. Bem, eu vou contar só um minuto aqui sobre quem que eu sou, para ajudar as pessoas a entenderem quem que está falando aqui. Eu sou biólogo de formação, trabalho há 15 anos com planejamento urbano e ambiental, elaborei os planos de proteção de mananciais da Billings, tanto de 2008 quanto o atual, agora em 2018. Vivi exatamente esse processo de zoneamento, esse conflito do centro logístico ali é conhecido nosso, e da forma como Santo André, por outro lado, de forma bastante interessante, propôs o relacionamento com o zoneamento e de tentar equalizar o seu plano diretor frente a esses elementos. Trabalho com a questão da água, então, desde o início, e fiz um mestrado na UFABC, junto com o professor Moretti, sobre esse tema,
e estamos aí discutindo muito hoje a questão da regulação, que é um dos temas que abarca principalmente essa mudança legal, né? Bem, acho que o marco tem um problema grave, que é a forma como ele foi proposto, e isso deixou todos muito chateados, muito incomodados em ver um posicionamento privatista e um posicionamento de imposição sem debate social, que foram as MPs que foram colocadas desde o início. O que está saindo agora, como resultado, é um documento que tem baixo espectro legal associado a ele vai provavelmente ser combatido numa questão de não ser constitucional, em função da definição do que é serviço local e do que é a entidade regulatória de serviços regionais, que nunca, né, que foi definido pela STF e que não está prevista no marco adequadamente. Essa questão da forma como os municípios podem se organizar também imposta, né? Se não se organizarem, o Estado, a Agência Nacional, vai determinar os agrupamentos de municípios para que o serviço seja equilibrado economicamente. E o que a gente vai ver é que os municípios que têm hoje capacidade de interesse econômico, né, das empresas privadas, ou mesmo de empresas públicas que serão privatizadas, serem assumidos e deixarem o que a gente chama do osso, né, o serviço mais complexo, para ser realizado pelo governo do estado, assim como a gente viu acontecer no estado do Tocantins, é um ótimo exemplo para isso. Então, o marco regulatório, ele peca nisso, tentou proteger, tentou alguma negociação depois para manter contratos de programa, né, o fim da relação do contrato de programa, ainda permitindo uma última rodada de negociação com os municípios, a manutenção por algum prazo, que isso, na verdade, só faz gerar valor para a privatização das empresas públicas, porque então eles vão ter ativos, que são os contratos estabelecidos a serem vendidos, e também, no fundo, né, durante o meu mestrado, quero complementar só com mais isso, eu entrevistei diretores de instituições privadas e de instituições públicas de saneamento, e os da indústria privada viram para mim e falaram assim: eu consigo fazer 50% mais barato o serviço do que a empresa pública. Entrevistei também o Montenegro no meu doutorado, no meu mestrado. Então, e nesse momento eu percebi que com essa nova lei, o que acontece? Essa margem que a empresa vai capturar com esse desconto provável que ele vai conseguir dar para o município de, sei lá, 10% de diferença com o que a instituição pública poderia falar, né, vai ser vista pelo governo como eficiência, e, na verdade, a gente está vendo a iniciativa privada capturar os outros 40% que ela conseguiria ser mais econômica. Então, a grande vantagem desse modelo é dar dinheiro para os fundos internacionais, donos quem ganha de verdade são os donos dessas instituições, e o saneamento vai ser, principalmente se tiver muita dificuldade com a regulação, deixado à margem, e a população vai continuar sofrendo. Não que a gente tenha hoje um ótimo sistema de regulação e de saneamento, pelo contrário, mas antes até agora o dinheiro ainda é público, e a gente conseguiria acertar as coisas dentro de casa aqui. A partir do momento que você tem um contrato de 30 anos com uma instituição privada, aí a gente perde bastante o controle, a forma de se relacionar com isso passa a ser outra, contratual, e não de solicitação de serviços públicos através do nosso governo, por exemplo. Perfeito. Eu vou também abrir aqui para o Montenegro falar um pouco como ele vê essa questão, né, mais abrangente, como é tratada essa questão da água, do marco regulatório. O Montenegro pode também nos trazer a sua impressão. Obrigado, Sávio. Você já facilitou um pouco aqui a minha vida, a minha resposta aqui. Mas eu acho que eu vou fazer a mesma coisa que você fez e me identificar aqui como engenheiro, atualmente morando em Brasília. Morei em Santo André de 90 a 92.
fui diretor superintendente do SEMASA de Santo André de 89 até 92, durante a primeira gestão do prefeito Celso Daniel. E trago das melhores recordações da minha vida, foi um dos melhores períodos da minha vida, foi o período que estive à frente do SEMASA e com o empenho do programa de Direito à Cidade que o PT patrocinou naquela ocasião em Santo André, toda uma equipe conseguiu avançar muito no saneamento da cidade. Não só nos temas mais gerais, por exemplo, do plano diretor de abastecimento de água de Santo André, mas também no interrelacionamento da água e do esgoto da cidade com a questão da urbanização das favelas, da urbanização dos bairros populares, em particular do Sítio dos Vianas, que foi uma marca daquela administração do saudoso Celso Daniel, né? Eu depois tive a experiência de ser presidente da Companhia de Água e Esgoto de Brasília, no período de 95 a 98, durante o governo do PT aqui no Distrito Federal também, e trabalhei na equipe da Secretaria de Saneamento do Ministério da Cidade no governo Lula, e no primeiro governo Lula. Do ponto de vista da alteração que estão fazendo na legislação, eu diria que é um remédio para matar um doente. Quer dizer, nós temos um saneamento que tem problemas sérios de falta de integração com as políticas urbanas e que se refletem exatamente num baixo atendimento das populações mais pobres das cidades, inclusive da região sudeste, né? E temos problemas de precariedade do atendimento da população rural e de atendimento das regiões que são mais pobres comparativamente no Brasil, Norte e Nordeste, né? A injeção de capitalismo que se procura caracterizar como uma solução para o problema é a cara das soluções desse empresariado que apoia o governo Bolsonaro, né? E que imagina que tudo pode ser resolvido à base de negócio, né? À base de transformação de todos os aspectos da vida em negócio, em mercadoria, né? E realmente nós estamos dando um salto no escuro, né? Eu diria para aqueles que não são, que não trabalham com saneamento, como é que eu caracterizaria? Com um discurso que foi, inclusive, fortemente baseado em uma campanha mercadológica, uma campanha publicitária que envolveu a grande imprensa, inclusive, o setor privado conseguiu passar uma lei que desmonta o que nós temos em boa parte do setor público. Boa noite, Ailton, né? Então, não há o menor receio de desmontar as companhias estaduais de saneamento para abrir espaço para que o setor privado amplie sua presença nas áreas mais vantajosas. E, evidentemente, nós temos uma plena convicção que não vai ser o negócio, o setor privado, que vai resolver os problemas nas áreas mais pobres, que vai resolver o negócio os problemas do saneamento rural, que vai resolver os problemas nas periferias e nas comunidades e favelas das grandes cidades e médias cidades brasileiras, né? E eu acho que aqui merece uma nota que a gente pode aprofundar melhor na realidade de Santo André, né, que é o seguinte: nós estamos precisando focar em quem não tem.
Nós estamos precisando entender a realidade social e cultural que caracteriza aquelas populações brasileiras que não têm, que são, inclusive, as mais vulneráveis do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, né? Não é tratando a política de saneamento como negócio que nós vamos chegar lá, né? A tomada do Serviço de Água e Esgoto de Santo André pela Sabesp era uma tragédia anunciada já há algum tempo, é resultado de um plano que a Sabesp semi-privatizada, tá? A Sabesp transformada, inclusive, em elemento de geração de caixa para o Tesouro Paulista e para os seus acionistas, tá? Traçou para tomar o serviço de Santo André, tomar o serviço de São Bernardo, tomar o serviço de Guarulhos, tá? E conseguir fazer com que esses serviços também gerem lucros para os seus acionistas, né? Então, esse é um ponto que eu vi que faz parte do seu manifesto, a retomada do serviço pelo município, o controle do serviço de esgoto pelo município de Santo André, e tudo isso significa a necessidade realmente de mobilizar companheiros aí, a presença da Federal do ABC e daqueles que dentro da Federal do ABC estão estudando política de saneamento, como é o caso do Sávio, é fundamental para criar aí um grupo que possa traçar as estratégias corretas desse enfrentamento, que é do interesse, sem dúvida, de toda a população de Santo André. Ter serviço de qualidade, diminuir a poluição dos córregos e rios de Santo André, garantir água 24 horas para todo mundo, inclusive para os pobres. Muito bem, essa é uma questão, Montenegro, para nós importantíssima, né? Como você lembrou, está no nosso manifesto, é um dos enfrentamentos que nós certamente faremos, né? Já fazemos, né? Não só na campanha, nós damos continuidade aí a toda a mobilização que foi feita, uma ampla mobilização, o movimento do SEMAS é nosso, né? Que vem fazendo esse enfrentamento desde então, né? E que isso não acaba aqui, evidentemente, né? Eu queria trazer essa questão aqui para o nosso debate. Eu vi um pouco também do Sávio, com relação a essa prática da Sabesp, né? Com relação às empresas municipais, né, de saneamento. Uma das questões não, talvez a principal estratégia seja a questão do preço abusivo, né? O preço que se praticou pela Sabesp, sabemos hoje que, embora o SEMAS ele não produzia toda a água necessária, por exemplo, no caso de Santo André, e de certa forma, a grande parte da água era abastecida pela Sabesp, né? A Sabesp, como monopólio, praticava um preço abusivo, e creio que em outros municípios também, e essa foi a estratégia utilizada pela Sabesp, e é um dos pontos principais onde nós nos pegamos, né, a injustiça com relação a isso. Queria que vocês comentassem um pouco essa prática da Sabesp enquanto monopólio, esse preço praticado, né, essa discrepância em termos de preço da Sabesp e o preço que, no caso, por exemplo, nosso do SEMASA era praticado. Queria ouvir um pouco de vocês como isso funciona, né? Sabe, se pudesse trazer um pouco essa questão para a luz para nós, né? Eu não acho que o objetivo, que o problema começa com o preço praticado pela Sabesp. Eu acho que o problema começa com uma regra do saneamento que diz o seguinte: os bens e ativos de um determinado serviço de saneamento concedido à empresa, mesmo que estadual, são propriedade final do município. Então, numa região metropolitana, o atendimento de um sistema do ABC, por exemplo, que faz 5 metros cúbicos e atende diversos municípios, regional, ele não consegue ser devolvido para o município de Santo André em sua parcela que lhe corresponde, caso a Sabesp, por exemplo, deixe de ser a prestadora do serviço. Então, eu acho que o maior interesse da Sabesp era unificar o serviço, e isso eles acabaram de fazer, né? Faltava Diadema, fechou. Faltava São Bernardo, fechou. Faltava Guarulhos, fechou. Faltava
Santo André, que era a joia da coroa aí, fechou também, porque era a única que tinha uma empresa que efetivamente tinha proposto uma estratégia diferente, né? Enfim. E aí a história de usar o preço abusivo foi a metodologia que eles inventaram para gerar uma dívida impagável por todos esses princípios que eu citei, tanto na questão da água quanto no tratamento do esgoto, e isso se tornou impossível de ser repassado para os seus munícipes em função da escala e da compra dessa água bruta. Imagina, a água bruta que você compra, inclusive, entra perdas, entra uma série de elementos aí que não poderiam ser calculados da mesma forma como o hidrômetro que chega na casa da gente, né? Obviamente não é o mesmo preço, mas é um preço que vai no limite, que impede que a própria companhia repasse esse custo de tal forma que seja econômico para o seu munícipe. Então, feita essa unificação, eu coloco que o problema é mais embaixo, porque olha só o que a Sabesp ganha com isso. Não sei se você sabe que os ativos que são do Semasa, que foram transferidos para a Sabesp, e a partir de agora a Sabesp vai ser remunerada em cima de um percentual de um ativo que foi constituído com recurso público, e que agora já está pago, ou estava em financiamento pela prefeitura em alguns trechos, já está pago, e a Sabesp vai receber 8%, 7,x% por ano em cima desse ativo não depreciado, né? Então, olha só que interessante, né? O município já pagou uma vez todo o seu sistema e agora vai pagar de novo em cima da base de ativos. Outra questão é como que você faz essa composição do preço. São Bernardo precisaria pagar o mesmo custo, Santo André precisaria pagar o mesmo custo de água que outros municípios, já que ele já tem todo o sistema instalado, né? Então, e pelo modelo hoje de regulação, o preço é único. Então, ele é homogêneo para quase todos os municípios atendidos pela Sabesp. Então, são estratégias de negócio que se transformaram em condições muito favoráveis para a Sabesp, e a pressão da relação com o governo do Estado. Eu vivi também as dificuldades do próprio Semasa de tentar outorgas no braço no Grande, né? No Rio Grande. E isso é uma relação que foi feita para evitar que o Semasa tivesse fôlego e capacidade de autoprodução de água, tivesse que assumir o custo da Sabesp, tivesse que se tornar inviável e tivesse que repassar o serviço para lá, né? Então, na minha opinião, tem essa relação é uma posição de mercado da empresa e uma posição exclusivamente de governo dos governos estaduais. E aí vivemos as consequências dessa posição. Ok, queria ouvir um pouco também, Montenegro, da sua visão a respeito, né? O Ailton também coloca uma questão aqui, né? O Sábio falou um pouco dessa questão também do preço praticado pela Sabesp, né? Como metodologia, né? E o Ailton coloca aqui também que recuperar o Semasa é uma questão, é uma tarefa, né? Ou seja, é uma dívida, a dívida é imoral, né? É impagável, como o Sábio colocou, né? A metodologia utilizada pela Sabesp no sentido de que se a dívida seria de uma forma impagável, né? E a questão também da forma como se procedeu a passagem da Semasa para a Sabesp, né? Ou seja, num movimento vergonhoso na Câmara Municipal, era necessária uma maioria qualificada de 15 votos, né? O governo apenas com 11 votos aprovou a passagem uma verdadeira fraude eleitoral, a passagem da Sabesp, do Semasa para a Sabesp, né? Queria ouvir um pouco também a respeito, como o Montenegro vê essa questão, e também foi colocada a forma inconstitucional como isso acontece, né? Uma autarquia pública municipal
passada a uma empresa sem qualquer outro tipo de licitação, ou enfim. Queria ouvir um pouco como é que o Montenegro vê essa questão desse trauma, né, da passagem do Semasa para a Sabesp. Bom, primeiro, um negócio entre tucanos. Certo? Isso foi a vitória dos tucanos em Santo André, a eleição dos tucanos, que permitiu que a cidade fosse assaltada pelos tucanos do governo estadual. Essa é a primeira questão para colocá-la do ponto de vista mais político. Né? Segundo, é realmente uma jogada que vem acontecendo há muito tempo. A primeira vez que nós tentamos conseguir outorga para aproveitar água do Rio Grande, do braço do Rio Grande, para abastecer Santo André pelo próprio Semasa, foi em 1990, sabe? História é longa. O DAE negou com base em um parecer da Sabesp, porque não correspondia aos interesses da Sabesp. A Sabesp tinha interesse em fornecer água no atacado para cidades da região metropolitana que tinham seus próprios serviços municipais, como você falou, por um preço que inviabilizasse progressivamente o serviço. Né? E esse preço chegou a ser mais caro do que a tarifa média da água entregue pela Sabesp na casa dos consumidores que ela atendia diretamente. Quer dizer, então, um serviço que era só de água no atacado, que o Semasa de Santo André tinha que receber nos reservatórios para, a partir daí, distribuir, operando uma rede e um sistema comercial, certo? Tem a sua água no atacado entregue por um preço maior do que o preço médio cobrado dos consumidores finais nos municípios onde ela atuava na região metropolitana. Isso está levantado, documentado em estudo feito para subsidiar as reclamações de Santo André do ponto de vista judiciário pelo professor Rui Cunha Marcos, um especialista em saneamento, em regulação de saneamento, um português, professor lá da Universidade de Lisboa, que tratou a questão com isenção pelo distanciamento que tinha do problema. Eu acho que para além, quer dizer, isso realça o seguinte, como diz uma companheira amiga nossa lá de Belo Horizonte, engenheira sanitarista também com um bocado de tempo trabalhando nisso. Nós precisamos desprivatizar as empresas públicas, porque a estratégia foi uma estratégia conduzida por uma empresa dita estatal, que nós temos que defender para não ficar pior, mas o fato é que foi uma estratégia, certo? Para colocar Santo André no rol daqueles que geram lucro para os seus acionistas. Às custas de sacrificar uma iniciativa, uma experiência vitoriosa de integração das políticas de saneamento locais. Quer dizer, o Semasa era um exemplo de buscar potencializar a melhor articulação entre água, esgoto, drenagem e gestão de resíduos sólidos, manejo de resíduos sólidos, além da defesa civil, né? E até o próprio licenciamento ambiental de interesse local. Então, isso, lamentavelmente, coloca, inclusive, no meu entendimento, em xeque certos aspectos dos próprios serviços de drenagem. Não é? Eu queria, por um outro lado, assim, chamar a atenção que é preciso cobrar da Sabesp, certo? Avançar nos investimentos na cidade, enquanto ela estiver à frente do serviço de água e esgoto como prestadora, em particular em relação à despoluição dos rios da cidade. Tá? A informação é de que a cidade tem uma cobertura de mais de 98% em termos de rede de esgoto. No entanto, os rios da cidade continuam poluídos. Isso significa, certo,
que é preciso completar a rede de coletores troncos ao longo dos córregos, e é preciso interligar essas redes, fazer operação caça-esgoto, de modo que a gente possa ter os rios da cidade e da região despoluídos. Não é por falta da estação de tratamento de esgoto, é por falta de articulação realmente da rede de esgoto com as tubulações principais, os chamados coletores e interceptores, coletores troncos e interceptores. Do mesmo modo, o Marcelo, com a sua formação, inclusive especializada na área de direitos humanos, acho que um desafio dessa campanha é descobrir quem não tem água 24 horas por dia em Santo André. É verificar quem ainda tem problemas de não estar ligado na rede de esgoto de Santo André. Quem são esses? Certo? São essas as famílias mais vulneráveis? Certo? Onde é que elas estão e quais são as iniciativas que precisam ser tomadas para mobilizá-las e para exigir que elas sejam atendidas dentro da perspectiva de que nós não podemos discriminar e que a pior discriminação é a da renda e a discriminação exatamente daqueles que moram mal e por morar mal, por não ter recursos muitas vezes, também acabam tendo um péssimo acesso à água e ao esgotamento sanitário. Então, chamar a atenção de que a gente poderia avançar no sentido de que se a Sabesp resolveu pegar os bônus desse serviço, tem que também roer o osso, tem que também ir atrás daqueles que estão ainda sem atendimento. Perfeito. E essa é uma questão, Montenegro, assim, central, né? Nós temos aí a cada dia vem notícias, vem relatos de um bairro que fica sem água, onde falta água. Tem bairros em Santo André que faltam água durante 2, 3 dias. Ou seja, há relatos de dificuldades no abastecimento. Como você colocou também a questão, por exemplo, do esgoto nos rios, a sujeira continua de uma forma. A gente não vê nenhum projeto nesse sentido, né? Nada que seja oferecido nesse sentido, né? É uma total falta de transparência com relação não só à forma como foi feita essa transição, né, como você mesmo citou de forma muito clara entre tucanos, né? Há uma total falta de transparência nessa transmissão e também naquilo que se pretende, enfim. O Robson, ele coloca uma questão aqui, ele gostaria também que vocês conversasse um pouco a respeito dos comentários do Montenegro do Sábio, saneamento com a parte da questão da PPP, né, saneamento. Uma parte do PT e da esquerda defende essa saída, entendendo que não seria privatização. O que o Sábio diz é o seguinte, a gente escuta, né, na esquerda, escuta no PT, em outros partidos de esquerda, né, uma certa forma de concessão a serviços, uma privatização dos serviços públicos, né, algumas áreas, enfim, há uma verdadeira confusão nessa área. Inclusive no nosso próprio manifesto, uma das questões centrais é a luta pela qualidade e pelos serviços públicos, mas a valorização do servidor público, né? Nós queremos lutar pelo serviço público, né? Nós há tempos não temos aí concurso público em Santo André, os servidores vão se aposentando, os serviços públicos vão ficando deficitários, né? E a gente que defende PPP, as parcerias público-privadas, mas que há uma verdadeira confusão nessa área. Então o Robson pede para vocês comentarem um pouco nessa questão com foco na água. Se pudesse também ouvir um pouco de você, sabe qual a sua impressão a respeito. Eu vou só emendar um final de resposta, já falo de PPP do Montenegro, que me preocupa, que é o seguinte, inclusive acho que eu conversei com você também, Marcelo, os municípios em geral, eles não têm a postura de monitorar e fiscalizar os serviços de saneamento, eles passam essa concessão assim, toma Sabesp, né? E aí, a partir de qualquer pessoa que vai lá perguntar para a instituição de saneamento do município X, a pessoa fala, tem que falar lá com o pessoal da Sabesp. E o município esquece. E eu acho que Santo André tem uma possibilidade, já que está vívido no sangue a vontade de retomar o assunto, de mostrar e comprovar o quanto que o serviço não está sendo eficiente
frente ao contrato, frente ao que for colocado como proposta, e pressionar, fazendo medidas muito simples, do tipo, coloca um medidor de pressão no final da rede, lá no topo da montanha da favela tal, onde eu tenho a população carente e desassistida. Esse medidor custa R$150 e um chip de celular para ele mandar informação para você o tempo todo. Com isso, você vai monitorar o serviço da empresa de saneamento e vai poder avisar. Porque dizer que a sociedade é capaz hoje, ela está acostumada com a falta d'água. Ela já sabe que se ela reclamar, ela não vai ter resposta. Quem é vulnerável sabe que é vulnerável, sabe que não vai ter acesso ao serviço. Então, é o poder público que tem que assumir essa fiscalização e, com isso, ele cria dados e cria informação suficiente para pressionar o contrato, para pressionar a empresa e devolver para eles a bola dentro da regra que eles mesmos criaram, né? Então, isso é volume de esgoto tratado, são os detalhes do saneamento que passam batidos pela gestão de alguns municípios e que eu espero que a gente consiga fazer diferente em Santo André. Das PPPs, eu acho o seguinte, o saneamento ele é rentável, então ele é capaz de se financiar no longo prazo numa empresa que tenha uma estrutura que ela consegue gerar sua água, tratar e colocar para o município, a mesma coisa com esgoto. Mas, para um município grande como Santo André, ou grande como área de atendimento da Sabesp, vou pegar o exemplo da Sabesp, às vezes você precisa de capital de outros montantes e que daí você pode recorrer ao capital privado. Fazer uma PPP para a execução do serviço, eu acho muito complicado. Então, Mauá tem uma PPP onde o tratamento de esgoto é realizado por uma empresa privada e, basicamente, a cidade não sabe o que está acontecendo no tratamento de esgoto, tem lá o relatório e tal, né? Mas controlar isso sai da mão do município e aí eles fazem isso. Agora é com a empresa de saneamento. O caso da Sabesp, por exemplo, com a questão de produção de água no São Lourenço, é um pouquinho diferente. Eles fizeram uma PPP lá com a Andrade Gutierrez. Aí, assim, a empresa, se vai haver problema ou não, eu não vou colocar agora o nível de corrupção na mesa. Mas usar o recurso privado especificamente para construir a obra e depois a própria empresa de saneamento gerenciar e operar o sistema, eu não acho essa uma má estratégia. Então, o capital privado vai lá, investe, constrói, eu vou pagar isso com uma taxa de juros de X% acordado num contrato que, obviamente, vai ser acompanhado, e isso possibilita eu ter água, ter o dinheiro para produzir água antes do tempo que a empresa demoraria para captar esse recurso de uma outra forma. Então, é isso. Usar a PPP para executar o serviço, eu acho que podemos ter outra estratégia. Mas usar uma metodologia que talvez o capital privado execute a obra para a gente e acelere o trabalho, se a gente não consegue esse recurso no meio público, talvez seja uma possibilidade. Perfeito. Queria um pouco também do Montenegro, essa questão, a visão dele com relação à PPP, né? E lembrar que é uma questão que o Ailton nos coloca aí também, né? Falando dos tempos heróicos, do trabalho conjunto da prefeitura, a Semasa, né? Conjunto no sentido também da urbanização das favelas, a partir de 89 principalmente, matricialidade construída na prática, com tanta sofisticação, muitas vezes inútil, né? Então, tem todo um histórico aí, uma trajetória de trabalho em conjunto do Semasa com a urbanização em Santo André e que de alguma forma se perdeu ao longo desse processo, infelizmente, né, com as gestões que foram desconstruindo isso, né? Então, o Ailton, obrigado, Ailton, por estar fazendo aí, me recordando das experiências extremamente satisfatórias do ponto de vista pessoal e político que foi esse período de 89 a 92. Eu queria dar um exemplo a respeito, conversar um pouquinho a respeito
ainda dessa questão de como envolver a população na luta contra a falta d'água, na luta pelo direito à água em condições acessíveis do ponto de vista físico e também do ponto de vista econômico, né? Em 89, 90, 91, a cidade de Santo André sofria com rodízio brutal de água naquele período por falta de água entregue pela Sabesp, né? E o Semasa fez um plano diretor de abastecimento de água ao final do terceiro ano da gestão, final de 1991. Se aproximando do final de 91, nós estávamos com vários reforços de adutoras feitas, vários centros de reservação construídos, que tinham sido planejados no final durante o ano de 90, licitados e construídos em 90 e 91 e entrando em operação no começo do verão de 91 para 92. E o que nós verificamos na ocasião? Que a população de Santo André não ia perceber que Santo André tinha feito a sua parte e que a Sabesp não tinha feito a dela. Então, nós desencadeamos naquela ocasião uma campanha chamada Mais Água para Santo André. Eu procurei agora aqui na internet e descobri uma menção a essa campanha num documento aqui, que é uma tese de doutorado escrita na França, por um brasileiro, certo? Marcelo Vargas. Certo? É a única menção que eu encontrei da campanha. Essa campanha foi baseada em informativos, em outdoors, em intervenções teatrais em rua e também em uma carta ao governador de São Paulo, que foi entregue pré-franqueada junto com a conta de água no final do ano de 91 em todos os domicílios de Santo André. E que ao andreense, então, cabia assinar e colocar no correio. A ideia era que não só houvesse uma pressão ao governador, mas que também a população, lendo a carta que ela ia mandar para o governador, entendesse que a água que estava faltando era a água que a Sabesp deixava de entregar e não a água que o Semasa não estava produzindo. Então, acho que existe um desafio grande, acho que um mandato de um vereador combativo, como se prenuncia o seu mandato, Marcelo, pode ser um ponto de aglutinação de um esforço no sentido de monitorar a qualidade do serviço que está sendo prestado e quem está sendo mais prejudicado pelo desrespeito, pela violação ao direito à água e ao esgotamento sanitário. Não é como o Sávio colocou, certo? Se ficar na mão do município, ou mesmo se ficar na mão de uma agência reguladora que atua em centenas de municípios, seguramente esse direito vai ser violado. Mas ele pode ser, a partir de um mandato que esteja interessado em organizar a população na defesa dos seus interesses, dos seus direitos, como pretende ser o seu, um fator positivo, um fator que melhora, aponta para a melhoria da qualidade de vida da população de Santo André, da sua organização, inclusive política. Perfeito. Inclusive a Liancelme aqui, nossa companheira também aqui, que está conosco nesse projeto de pré-campanha, uma das muitas mãos que construíram essa carta manifesto no nosso projeto, né? Coloca aí, perfeito Marcos Montenegro, né? Se não envolvermos a população, essa luta fica impossível, né? É preciso conscientizar a todos, né? E ela coloca como, né? Eu acho que o que você coloca é importante, né? Essa conscientização, esse mapeamento em primeiro lugar, né? Acho que primeiro é saber quem mais atinge, como você disse, quem mais é afetado diretamente, né, entre os moradores, e quem mais sofre com essa questão da água, né? De todo o desserviço que foi prestado aí nas gestões, principalmente nessa última gestão. E também as formas aí de combate que nós temos com relação a isso.
E essa é uma das questões que eu gostaria de estar também colocando aqui para a nossa live, que já vai chegando aqui uma hora parece que não, quando o assunto é bom, a hora voa, né? A gente já está chegando a uma hora de live, mas eu gostaria de deixar também uma questão aqui para nós, né? Nós estaremos a partir do ano que vem, a partir de 2021, enfrentando aí um cenário de terra arrasada, né? Econômico, social, devido não só à questão muito se fala hoje da questão da Covid-19, mas é um cenário de destruição deixado pelo modelo neoliberal, né, que já vem desses governos, tanto o governo Bolsonaro, Dória, Paulo Serra, tantos outros, né, que vêm desmontando o Estado, retirando direitos, favorecendo o capital internacional, enfim. Nós temos um cenário de guerra a partir de 2021, a questão do Semasa é visto por muitas, né, infelizmente, como são favas contadas, e não. Nós acreditamos piamente na possibilidade de reverter esse processo, né? Nós colocaremos o nosso mandato a serviço disso, né? Chegando também ao governo do Executivo, com a professora Beth Sirac, nós estaremos lutando pela retomada do Semasa desde o primeiro dia, e precisamos aí encontrar estratégias, né? Sejam elas aí jurídicas, políticas, para a retomada desse patrimônio para Santo André. E eu gostaria de deixar essa questão para nós agora aqui, para a gente verificar quais estratégias possíveis, né, do campo de vista jurídico, do campo de vista político, do campo de vista, do ponto de vista administrativo, para retomar esse patrimônio importante da nossa cidade e que nos foi tomado de forma tão vergonhosa. Bem, eu lendo ali a pergunta da Alê, e o como envolver a população, e o Montenegro deu exemplo claro, e eu atuo dessa forma aqui na minha instituição também, é informação. Então, a sugestão que eu dei lá de colocar um medidor de pressão em ponta de rede, ela só serve para a gente gerar informação. O que você faz com essa informação é que essa chave, tanto para a questão jurídica, política, administrativa. Então, vamos lá. A gente tem lá um contrato, a gente tem lá uma relação política, a gente tem a relação administrativa com essa instituição. Se a gente não gerar informação, a instituição vai gerar a informação dela e vai combater a gente de uma forma assimétrica, né? Nós não sabemos o que está acontecendo e eles sabem o que está acontecendo, então a população vai confiar neles porque eles têm informação e a gente não. À medida que o Montenegro lá em 91 botou uma carta na mão da população e fez a população saber que não era a responsabilidade do Semasa, era a responsabilidade da Sabesp, na hora o cara passa a língua no envelope, cola, assina ali e manda ver. Entendeu? Por quê? Porque ele percebeu a informação, percebeu o valor que tem naquilo e multiplica isso hoje em dia com rede social, então, de uma forma muito mais brutal. E lembrar que esse problema específico, ele é transfronteiriço. Então, o problema não é só de Santo André, o problema não é também só da região da ABC, estivemos falando sobre a questão do consórcio ontem também. É importante articular isso de uma forma mais ampla. Existem vários consórcios na região metropolitana, todos eles vivem a mesma condição, a mesma situação da prestação de serviço que Santo André, não vilipendiados tão recentemente, mas historicamente também. Então, é importante a gente expor isso de tal forma que isso gere um movimento do tamanho compatível para a gente enfrentar esse monopólio. Então, enquanto for também só Santo André brigando pela água dela, ainda que seja muito importante, relevante, vai ganhar, porque está curto na história e tal, ainda está estruturado o Semasa, está fácil disso voltar, mas para combater o monopólio de igual para igual, a gente precisa estar falando de um território e com um conjunto de pessoas também da mesma ordem. Então, a minha sugestão aqui é a gente mobilizar as estruturas locais aqui de Santo André e mobilizar as estruturas locais
de Mairiporã, de Iguaçu, de Mogi das Cruzes e fazer força juntos para a gente poder viabilizar uma resposta que vai impactar, sim, aí o governador, como o Montenegro fez lá nos idos de 91, e que vai mudar um pouco a posição de comunicação que a gente tem hoje, que é uma mídia direitosa, complexa, difícil da gente pontuar. Então, se não tiver barulho e se não tiver informação para dar suporte a esse barulho, a gente não vai chegar lá. Então, é por aí que é a minha sugestão. Bem, acho que Montenegro poderia nos trazer um pouco. Eu queria que você emendasse nessa questão também, Montenegro, se você tem conhecimento de algum município que hoje faz um embate nesse sentido com êxito, né, em reverter esse processo de privatização. Se há notícias, não digo aqui não só, né, no Brasil afora, se há notícia de municípios que conseguiram reverter esse processo de... Peraí, o Sávio está querendo... Quer comentar, Sávio? Tem um município que fez isso, Itapira. Eles foram privatizados para a Sabesp, Itapira, aqui estado de São Paulo. Conheço bastante o município lá, tenho família lá. E aí foi o prefeito, vendeu vendidas. E na gestão seguinte, eles conseguiram reverter o contrato, cancelar o contrato. Então, tem precedente. O município de 75 mil habitantes, os valores são outros e tal. Mas é possível, sim. Vamos ver, vamos analisar isso. Tem que analisar. Montenegro? Bom, nós estamos chegando aqui na 1 hora. Eu queria aproveitar também para cumprimentar, dizer da minha alegria de encontrar o Robson Moreno aí, entre os participantes. Ele que, inclusive, já promoveu aí eventos que me deram a oportunidade de voltar a visitar Santo André, né? E sobre a luta que nós temos pela frente, né? Eu queria colocar mais alguns elementos, em particular, no seguinte, que podem ser, talvez, úteis, inclusive, num programa de governo aí da nossa companheira que disputa a prefeitura, a Beth, né? Nós temos que lembrar que a questão da água e do esgoto não é só colocada na esfera dos domicílios, né? Mas também nós temos uma população extremamente vulnerável e fragilizada, que é a população em situação de rua. Além da população em situação de rua, que precisa ter acesso à água, precisa ter acesso a instalações onde possa tomar banho, onde possa ir ao banheiro, né? Nós temos toda uma população que trabalha na rua, né? O exemplo talvez mais típico seja o gari, certo? Os entregadores, certo? Os entregadores, eu estava assistindo uma live aí com um das lideranças dos entregadores antifascistas, chamando a atenção que eles não têm onde tomar água, não têm onde ir ao banheiro, que é uma situação horrorosa. Né? Então, a questão de garantir acesso à água e esgotamento sanitário para essas populações que trabalham na rua ou que estão em situação de viver na rua é fundamental. E é preciso lembrar que aqueles que são um pouco mais velhos lembram que o serviço de telefonia fixa tinha no seu contrato um complemento que era, além de colocar telefone fixo nas residências e nas demais edificações, existia a exigência de instalar telefones públicos. Então, nós temos que cobrar instalações públicas, banheiros públicos para as áreas onde existe população circulando. Né? Nós temos que ter um olhar também sobre, e aí muitas vezes não é uma questão eventualmente da concessionária, sobre se nós estamos com
o atendimento de banheiro e de água em instalações, por exemplo, em escolas mais distantes, em escolas periféricas, em escolas da área rural, né? Como é que está a garantia de acesso à água em locais onde vivem idosos, aonde estão aqueles que estão privados de liberdade, certo? Uma série de coisas desse tipo, né? E ter uma visão mais abrangente, então, sobre o direito à água e, com essa visão, mobilizar para ajudar na luta daqueles que estão tendo seus direitos prejudicados. E, com isso, levar a luta do particular para o geral, né? Na perspectiva de ter um serviço municipal que seja mais sensível e esteja mais próximo das demandas populares, né? Essa, acho que uma perspectiva que está condizente com os pontos que fazem parte, os pontos de luta que fazem parte do seu programa aqui, do seu manifesto, né, Marcelo? Então, é uma sugestão que eu tenho, dentro dessa perspectiva que você coloca mesmo de organização popular para poder fazer avançar a política, sabe? Queria também aproveitar, nós já passamos das 8 horas, para registrar minha satisfação de ter aqui como companheiro nesse debate o Sávio, e lembrar exatamente que a Universidade Federal do ABC, com todos aqueles que estão envolvidos na discussão das políticas de saneamento, é um ponto de apoio. E, por último, convidar os que nos assistem para conhecer o trabalho do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, o ONDAS, que eu estou atualmente na posição de coordenador do ONDAS, do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, e contando aí com a participação de muita gente boa, inclusive do próprio Sávio, né? Então, fica aí o convite para vocês conhecerem o site www.ondasbrasil.org. Eu falo brincando que não é um site de surf. Ondasbrasil.org é o site do Observatório dos Direitos à Água e ao Saneamento. Muito obrigado pela oportunidade, Marcelo. Sávio, muito, muito bom ter estado aqui essa noite com você. Eu queria também fazer esse fechamento. Primeiro, dizer que é um prazer estar com o Marcos Celano nessa conversa, porque parece que eu estou chegando perto dos caras que são os meus exemplos que eu venho seguindo há algum tempo. Então, é um prazer estar nessa conversa. Foi um bate-bola bastante gostoso, complementar e muito positivo. E eu também lembrar que nós estamos numa luta hoje com o pessoal da regulação do saneamento, né, com a Arcesp, e vamos torcer para a gente conseguir emplacar aí que a tarifa social para todo o estado de São Paulo seja baseada no CAD único. Né? Hoje é complexo a definição de quem está dentro da tarifa social, você tem um monte de regras, conta de luz menor que tanto, área de construída menor que tanto, um negócio bastante complicado, e o CAD único está aí. O objetivo é a gente expandir pelo menos 4 vezes o número de pessoas hoje dentro da tarifa social da Sabesp, e estamos com alguma expectativa da gente conseguir fazer isso para 2021 em algum momento aí. Então, Marcelo, parabéns pela sua candidatura. Espero de verdade ter você como representante em Santo André. Infelizmente, meu voto não é aí no município. Seria um prazer estar te apoiando também. Espero estar fazendo o nosso papel aqui de ajudar, e é um prazer estar aí conversando com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Sávio. Obrigado, Montenegro, né? Nossa live voou hoje, né? 1 hora passa rapidinho quando o assunto é bom, quando a gente tem muita coisa para conversar. Eu queria agradecer muitíssimo mesmo vocês terem aceito o nosso convite.
essa contribuição aí muito importante que vocês nos trazem para a nossa trajetória, para a nossa campanha, esse nosso processo de campanha aqui em Santo André. Com certeza vamos contar muito vamos assim, estar muito presentes aí, vamos contar com vocês em outros momentos, né? Nesse processo que nos aguarda pela frente. A gente vai estudar, vai procurar informações e vocês aí serão importantes com certeza. Então, quero agradecer muito, tá, a participação, Sávio, Montenegro, suas pesquisas aí no FBC, Montenegro também, a admiração também pelo seu trabalho aqui no Semasa, né? E a gente conversa muito, o Ailton conversa muito, eu e ele, a gente fala bastante, o Ailton conversa bastante de todos os trabalhos que foram feitos na prefeitura, em gestões passadas do PT, e sempre cita muito o Semasa, o trabalho de vocês. Enfim, quero agradecer muitíssimo mesmo, e dizer aqui com toda a sinceridade, a admiração pelo trabalho de vocês, tanto do Sábio quanto de você, Montenegro, e mais uma vez agradecer aí a presença de todos aí que puderam participar da nossa live hoje, o Robson Moreno, que, né, o Montenegro citou aqui, o Robson também é um dos companheiros que está nessa luta conosco, na construção desse manifesto. Fizemos uma live muito bacana sobre meio ambiente e resíduos sólidos, né? Eu, o Robson e o Gilson Lameira, também ex-secretário aqui de Santo André, uma live também interessantíssima sobre a questão do meio ambiente e resíduos, né? E, enfim, agradecer a todos que participaram dessa live. Antes de encerrar aqui, dar um abraço de despedida, queria só lembrar vocês que a Escola Latino-Americana de História e Política tem feito um ciclo de debate sobre Celso Furtado e Florestan Fernandes, que esse ano, tanto um quanto o outro, completam 100 anos, né? E hoje o debate é com a presença da presidenta Dilma, também com a mediação de Walter Pomar, a presença de Breno Altman, e começa daqui a pouco às 21 horas. Aqui na nossa página no Facebook tem lá o card direitinho com o endereço, o horário. Então quem puder dar uma passadinha por lá, esse ciclo Celso Furtado e Florestan Fernandes está interessantíssimo também, e acho que é um momento importante para a gente também nos informar e fortalecer a nossa luta. Mais uma vez, então, agradeço a todos a presença. Muito obrigado, Sávio, muito obrigado, Montenegro. Um grande abraço para vocês, um grande abraço a todos que estiveram conosco. Vamos firmes na luta. Força na campanha. Força na campanha. Quero lhe ver, vereador. Obrigado, vamos juntos. Obrigado, Sávio, obrigado, Montenegro. Abraço, Marcelo, abraço, Montenegro. Abraço, Israel, também, meu amigo, que possibilitou a gente estar aqui. Exatamente, abraço no Gilson Lameira e no Ailton ainda. Mandamos sim, com certeza, estão todos por aí. Grande abraço a todos e firmes na luta, tudo de bom. Vamos lá.